Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aponta que Jair Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões de reais em transações via Pix somente nos 6 primeiros meses de 2023. Foram ao todo mais de 769 mil operações realizadas entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho. Para o COAF, as transferências consideradas atípicas podem estar ligadas à vaquinha aberta para a quitação de multas tomadas pelo ex-presidente. Uma delas, pelo não uso de máscaras durante a pandemia na cidade de São Paulo, que levou a Justiça a bloquear as contas de Jair Bolsonaro. Os dados foram enviados à CPMI dos atos de 8 de janeiro. Além do PL, que pagou quase 48 mil reais ao presidente, outros 18 nomes transferiram valores entre 5 mil e 20 mil reais. A relação inclui empresários, advogados, pecuaristas, militares, agricultores, estudantes e 2 pessoas identificadas como Dolar, profissão Dolar. Procurada, a defesa do ex-presidente ainda não se pronunciou. 17 milhões, hein? Não é pouco dinheiro, não. Um outro relatório produzido pelo COAF e entregue à CPMI dos atos de 8 de janeiro trata de transações atípicas feitas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Entre julho de 2022 e maio de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid movimentou 3 milhões e 700 mil reais, um valor considerado incompatível com o patrimônio que ele tem. Foram 2 milhões e 100 mil reais em débitos e mais de 1 milhão e 600 mil reais em créditos, além da remessa de 367 mil reais ao exterior. Mauro Cid ganha uma bolada? Não, ele ganha um bom salário, R$ 26.239 reais, mas nada próximo de um salário compatível com esse tipo de movimentação em tão pouco tempo. Mauro Cid está preso desde maio, após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra fraudes em cartões de vacinação. Em nota, a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro afirmou que todas as movimentações financeiras, inclusive as transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas à Polícia Federal. Ainda falando em grana e planejamento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, nega desgaste com a indicação de Márcio Postman para presidir o IBGE e diz que vai acatar qualquer decisão tomada pelo presidente Lula. A expectativa é de que Tebet se reúna nos próximos dias com um economista ligado ao PT. Mais informações chegando agora ao vivo, diretamente de Brasília, com Rafael Procópio. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom dia a vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. E a ministra do Planejamento fez um pronunciamento ontem em frente ao prédio do Ministério da Fazenda e disse que é um clima de paz no Brasil desde o mês de janeiro desse ano e que um desencontro de informações não traria problemas para o governo. Essa fala foi justamente motivada pela indicação de Márcio Postman, que foi feita pelo presidente da República para a presidência do IBGE, esse instituto que a gente lembra que é coordenado pelo Ministério de Simone Tebet. E essa questão toda foi anunciada pelo ministro da SECOM, Paulo Pimenta, na quarta-feira à noite. Essa confusão toda em torno do nome dele é porque ele é considerado um membro da ala ideológica do PT, o que faria dessa indicação para um cargo técnico algo político. Ontem, como eu disse, a ministra justificou esse pedido da presidência da República e disse que vai acatar por diversos motivos diferentes. Vamos, inclusive, ouvir esse trecho. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, o presidente Lula não me fez um pedido até hoje, nenhum pedido dentro do Ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer para apoiá-lo no segundo turno. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. O próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Postman, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Quero antecipar que não faço pré-julgamentos, portanto, aqui não vou atender a nenhum questionamento que me faça, que eu sei a ordem, de que ordem virá, eu vou ouvi-lo primeiro, né? Tem um lado que tem falado bem, outro lado que tem feito questionamentos. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. A conversa será técnica e ele será tratado como técnico e será muito bem-vindo para a nossa equipe.
Bom, com esse problema dessa semana superado, ou aparentemente superado, o governo também avalia uma troca de comando na presidência da Caixa Econômica Federal. A ideia é substituir Rita Serrano, por um integrante do chamado Centrão, como parte das negociações de apoio aí à questão da articulação entre o governo federal e Congresso Nacional. O Partido Progressista, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou emplacar o ex-presidente do banco, Gilberto Ock. O presidente da República, no entanto, quer manter uma mulher à frente da instituição. E a indicação da vez é da ex-deputada pelo Piauí, Margarete Coelho, também da mesma legenda, do PP. A definição deverá ser feita aí até a metade de agosto e a gente deve ver na próxima semana mais reuniões aí, voltando a essa questão do IBGE entre a ministra Tebet e o presidente da República. Ô Rafael, obviamente a Tebet colocou panos quentes aí na questão do Márcio Postman, mas... Enfim, bem a maneira dela, do modo elegante e sutil, ela deu ali algumas alfinetadas, né, no presidente, quando ela fala que o Lula nunca fez um pedido a ela, portanto ela tem a obrigação até moral de atender esse pedido e tal. Ocorre que o Lula não fez pedido algum a ela. Ele impôs o nome de Márcio Postman, nomeado sem que a Simone Tebet fosse consultada, e ela sabe muito bem disso. Ontem a Vera Magalhães usou uma expressão que eu gostei muito, que é, a Tebet deve ter anotado na agendinha, né, no dia de ontem: hoje levei a primeira rasteira em público do governo, né, e aí o quanto a pessoa aguenta dobrar a espinha. A espinha da Simone Tebet está um pouquinho menos ereta a partir de agora, né? Chega um momento em que a pessoa fala, bom, não faz mais sentido para permanecer nesse cargo, levando tanto passa-moleque público. Não é o caso ainda, obviamente, mas... Claro que isso representou um desgaste, até pela maneira como ela se refere a Márcio Postman, né? Agora sei o nome dele. Não, a Simone Tebet sabe muito bem quem é Márcio Postman. O Postman é uma figura conhecidíssima da ala ideológica do PT. Ele já foi presidente do IPEA, né? Teve uma atuação bastante conturbada, bastante discutida. Não é razoável imaginar que o nome do Márcio Postman, agora o seu subalterno, nunca tenha passado pelos ouvidos da Simone Tebet. Então, até na escolha das palavras, agora sei o nome dele, agora vamos conversar, a Simone Tebet está deixando bastante claro o seu desgosto com essa história toda. Mas tenho a impressão que, enfim, engula-se, né? Entube-se e crise superada. Olhando-se para frente agora, Rafael? Ou ficam ruídos dessa questão toda? Não, o próprio posicionamento da ministra ontem foi bem republicano nessa questão, como vocês bem salientaram. Ela falou com a imprensa ali rapidinho, falou dessa questão e, bom, alguns recados talvez podem ter sido dados, não diretamente, pelo menos assim, o que eu posso entender, não diretamente ao presidente da República, mas mais à comunicação da presidência do governo em si. Ela citou exatamente esse adiantamento por parte do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, de, enfim, dar esse nome do Márcio Postman antes da hora. E ela também cita em outro momento dessa fala, ela falou duas vezes ontem ali no comecinho da tarde, ali por volta de 12h20, depois umas 1h30, e ela falou sobre essa questão do Ministério em si ter conversado sobre mudanças, né, no IBGE nos últimos tempos, junto com o ministro na questão toda orçamentária brasileira, falaram sobre a troca desse nome, mas não tinha um nome ainda cravado. E essa questão da indicação veio depois e foi adiantada aí pelo ministro Paulo Pimenta. Isso que teve uma certa rusga ali, mas aparentemente resolvido. A ministra disse que logo depois de ouvir toda essa história, até falando da imprensa em si, disse que falou com outro ministro responsável pela comunicação do governo, que no caso é o Rui Costa, da Casa Civil, e ele sim tinha cravado esse nome, que essa era a vontade, pelo menos a indicação do presidente da República. Em diversas vezes a ministra disse que vai na próxima semana conversar tanto com o Postman quanto com o presidente da República. Então, nessa questão, por mais tudo isso que você tenha falado, Megali, eu acredito que tem uma relação mais republicana nas próximas semanas, nos próximos dias. Isso, pelo menos essa crise, aparentemente, deve ter sido superada, mas a questão da comunicação e da presidência da República aparentemente deu um pouquinho de complicação em toda essa história. O nosso ouvinte pode estar imaginando por que esse nome causou tanto ruído, tanto barulho. É porque trata-se de um ideólogo, de alguém que, teoricamente, poderia colocar suas posições ideológicas à frente do pragmatismo econômico, né? Postman tem posições... Enfim, ele
ele teve seus grandes momentos, né? Já ganhou o prêmio Jabuti por uma de suas obras teóricas, mas defende posições bastante heterodoxas, como, por exemplo, ele já chegou a defender a jornada de trabalho de 12 horas por semana. E na época do lançamento do Pix, ele criticou bastante o sistema de trocas financeiras, escrevendo no Twitter: com o Pix, o Banco Central concede mais um passo na via neocolonial a qual o Brasil já se encontra ao continuar seguindo o receituário neoliberal. Na sequência, vem a abertura financeira escancarada com o real digital e sua conversibilidade ao dólar, condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Então o Postman viajou que com a implantação do Pix, o Brasil estaria de alguma maneira seguindo os ditames dos Estados Unidos. Enfim, é por esse tipo de delírio que o nome do Postman causa tanta controvérsia. Obrigado, Rafael. Qualquer coisa é só chamar. Dados consolidados do chamado CAGED apontam que o Brasil criou mais de 1 milhão de vagas de emprego no primeiro semestre. As informações são do Márcio Rocha. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para o mês de junho mostram que o mercado formal de trabalho no Brasil gerou mais de 157 mil novas vagas com carteira assinada. Além disso, o país fechou o primeiro semestre deste ano com um saldo positivo de mais de 1 milhão e 23 mil empregos formais criados, saldo positivo nos 5 grandes setores econômicos estudados. São eles os setores de serviços, construção civil, agropecuária, comércio e indústria. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, junho registrou um saldo de 43 milhões de empregos com carteira assinada contra 41 milhões no mesmo mês de 2022. De acordo com o ministro Luiz Marinho, o resultado não foi melhor por causa da atual taxa de juros. Em junho, a projeção não fosse essa inadequação esquizofrênica do comportamento dos juros no Brasil, nós poderíamos estar falando em junho da ordem de 200 mil novos empregos. Se tivesse tido um comportamento diferente, talvez nós pudéssemos estar comemorando no primeiro semestre a ordem de 1 milhão e 200 mil empregos, 1 milhão e 150 mil empregos. A mesma opinião de Luiz Marinho é compartilhada pela professora de economia do INSPER, Juliana Inhas. Segundo ela, uma provável redução da taxa básica de juros vai melhorar o ritmo de criação de empregos no Brasil. A lógica da queda da taxa Selic para a geração de empregos passa necessariamente, primeiro, pelo aumento do consumo que seja via crédito e também pela aposta desses investidores e produtores dentro da economia brasileira. Precisa acontecer esses dois movimentos, eles são necessários para que a gente consiga gerar essa quantidade e esse aumento do emprego, tanto formal quanto informal. Na semana que vem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir e a expectativa é de que dê início a uma trajetória de queda na taxa Selic. O corte deve ficar entre 0,25 e meio ponto percentual. Ainda em Brasília, o presidente Lula segue despachando no Palácio da Alvorada, depois de passar por uma nova infiltração no quadril. Karine Nogueira. O presidente Lula segue se recuperando de um procedimento cirúrgico para reduzir as dores no quadril. Nessa quarta, o chefe do executivo passou por uma espécie de infiltração mais invasiva na região, o que consiste na injeção de medicamentos para que ele suporte as dores, até a realização da cirurgia para corrigir o problema, prevista para outubro deste ano. Desde quinta, Lula está cumprindo a agenda no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Nesta sexta, o primeiro compromisso da manhã é com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Na sequência, o presidente Lula recebe o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E à tarde, o chefe do executivo tem um encontro com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha. Saindo da política agora, a polícia do Paraná ainda apura as causas da explosão em um silo que deixou pelo menos 8 mortos. Entre as vítimas, 7 são haitianas e uma continua desaparecida. Ao vivo de Curitiba, a informação com Ângelo Sfaier. Diga, Ângelo. Temos a informação confirmada agora há pouco, do início das despedidas dessas vítimas, inclusive dos haitianos, que são velados em um ginásio municipal de esportes de Palotina. Ontem também teve início o velório do único brasileiro vítima da explosão dos silos de armazenagem de grãos da cooperativa Cevale. O assistente operacional Saulo da Rocha morreu aos 53 anos, deixando esposa e filho de 27 anos. Ele será sepultado
agora pela manhã. Dos 8 mortos na tragédia, 7 são haitianos. Os estrangeiros trabalhavam em túneis subterrâneos quando houve as explosões. Alguns corpos foram liberados pela Polícia Civil, ou melhor, pela Polícia Científica, pelo IML nesta madrugada, e as cerimônias de despedida acontecem de forma conjunta em um ginásio de esportes. Ontem, o governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, visitou o local da explosão e afirmou que o Estado vai fazer o que for possível para auxiliar as famílias. A gente vai fazer o possível para atendê-los. A Cevale já estava dando uma ajuda grande, dando emprego, ajudando essa gente que vem sofrendo lá no seu país, veio aqui encontrar um outro nível de vida, e a gente vai fazer com certeza aquilo que é possível fazer no governo do estado, com todo mundo junto, com a prefeitura, com a própria Cevale, quer dizer, o governo do estado, todo mundo vamos ajudar para que essas pessoas sofram menos e tenham o amparo do governo. A Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito para investigar a explosão nos silos de armazenagem de grãos. Essa cooperativa Cevale é a principal de Palotina. Concomitantemente, a Polícia Científica mapeia a área da tragédia para iniciar a produção do laudo pericial. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Manuel Vasco, diz que a Cevale estava com todos os certificados de segurança em dia e aponta a possibilidade de falha humana. O que nós estamos aí para levantar, e isso terá que ser feito a nível pericial, né? O que fator, tendo toda a segurança sendo colocada, avaliada, que ocasionou essa explosão. E sempre a gente vai ter um fator, né, que deve ser analisado, que é a questão do fator humano. A explosão de quarta-feira deixou, portanto, 8 mortos e 11 feridos. Temos ainda uma última vítima desaparecida. Essas buscas completaram agora, às 7 da manhã, 38 horas. A região onde o corpo está foi identificada pelos bombeiros com a ajuda de cães farejadores. O problema é que esse local foi soterrado por 10 mil toneladas de grãos. E o maquinário disponibilizado pela cooperativa tem capacidade para retirar apenas 300 toneladas por hora, o que explica, em parte, a lentidão nesse trabalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa retirada mecânica dos grãos da região onde eles acreditam que o corpo esteja, ou que a pessoa esteja, né, já que ela pode estar viva caso um bolsão de ar tenha se criado por ali, foi mantido esse trabalho durante toda a noite e madrugada desta sexta-feira, sendo reforçado agora pela manhã. Mas é muito remota, né, essa possibilidade, Ângelo, de que um bolsão tenha se formado, porque são 10 mil toneladas de grãos. Né? Dificilmente, infelizmente a gente tem que dizer isso, mas dificilmente essa pessoa desaparecida sobreviveu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a única possibilidade seria se alguma parte da estrutura de concreto tivesse se ajustado de alguma forma por ali, mas de fato, como se tratam de grãos, essa possibilidade ela é remota, como você apontou. Obrigada, Ângelo, pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. Bom dia. Em Rio Branco, no Acre, a rebelião que durou mais de 24 horas em um presídio de segurança máxima terminou com 5 mortos. Vitor Litaif. A Polícia Civil do Acre vai ouvir os agentes penais e outras testemunhas após a rebelião que deixou 5 mortos em um presídio de segurança máxima em Rio Branco. O motim na penitenciária Antônio Amaro Alves terminou ontem à tarde, depois de mais de 24 horas. Segundo o governo do Acre, 26 presos iniciaram a rebelião no momento em que policiais penais inspecionavam um dos pavilhões do presídio. Até o momento, não há identificação das vítimas nem como as mortes ocorreram. Uma equipe de políticas penitenciárias do governo federal foi enviada ao Estado para fazer uma avaliação e elaborar um plano de ação para evitar novas rebeliões. No Rio de Janeiro, o aniversário da vereadora Marielle Franco é marcado por homenagens e novas revelações sobre o assassinato dela e do motorista Anderson Gomes, investigado agora pela Polícia Federal e o Ministério Público. Pedro Dobal trazendo os detalhes. Fala, Pedro, bom dia. Bom dia, Carla Megali, bom dia a todos. A quinta-feira foi marcada por muitas homenagens à vereadora Marielle Franco, que completaria 44 anos ontem. Amigos e familiares voltaram a cobrar respostas para 2 perguntas: quem mandou matar a vereadora e por quê? A programação teve início com uma missa no centro do Rio. Depois, a família deixou flores na estátua dela no Buraco do Lume, também no centro. E de tarde, ainda teve o lançamento de uma fotobiografia de Marielle e um sarau de música e poesia. Essas iniciativas todas
tem o objetivo de ajudar a eternizar a memória da ativista e a luta dela pelos direitos humanos e pela igualdade social. A mãe de Marielle, Marinete Silva, disse que o dia era de dor, mas também de celebração da vida da filha. Está aqui mais uma vez para celebrar o 27 de julho com muito amor, com muito carinho. Ver que essa nega é braba, a nega transcende o que a gente vive hoje. Então a gente faz isso, né? Vem para a rua para celebrar o quanto isso é importante para a gente. Dizer que cada vez vai estar presente nesses espaços. Marielle vai estar sempre conosco. Por mais que tenha dor, mas também tem muita celebração da vida. Acho que todo lugar hoje que nos conhece tem celebração da vida dela. A viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, ressaltou que ainda aguarda justiça pelo crime. Sem dúvida nenhuma, a gente vê com otimismo esses últimos passos da investigação, mas o que a gente espera mesmo, o que a gente cobra é a justiça, e a justiça só virá quando a gente souber quem mandou matar Marielle e o porquê. As investigações sobre as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes revelaram que o ex-bombeiro, preso na segunda-feira, acusado de participação no crime, ostentava patrimônio incompatível com o que ganhava oficialmente. Apesar do salário médio de R$ 5.700, Maxwell Simões Corrêa chegou a movimentar mais de R$ 1 milhão na conta bancária dele em um intervalo de 2 anos e meio. Entre as transações suspeitas estão transferências envolvendo um miliciano, um estelionatário e um condenado por associação criminosa. Maxwell é suspeito de ter assumido os negócios do policial reformado Rony Lessa depois da prisão dele em 2019. Rony, que é acusado de efetuar os disparos, também tinha uma vida de alto padrão. Inclusive, um terreno dele em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, vai ser leiloado no mês que vem, imóvel avaliado em R$ 520 mil, e parte do dinheiro arrecadado pode ser destinada aos familiares de Marielle Anderson. Antes de ser preso, Lessa chegou a ser intimado a prestar um depoimento e, mesmo sem saber sobre qual assunto seria esse depoimento, ele pediu para a esposa dele para buscar os registros da portaria, da entrada do condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, no dia em que Marielle foi morta. Essa informação está no depoimento de Elaine Lessa à Polícia Federal. Pedro, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você estava falando aí sobre os envolvimentos de todos, falou sobre a prisão de Rony Lessa e de que Maxwell teria assumido os negócios de Rony Lessa depois da prisão dele. Quais seriam esses negócios exatamente? A polícia fala porque, pelas atitudes ali, pelas ações tomadas por ele e pelo Elcio de Queiroz no dia, aparentemente eles têm toda uma estrutura, todo um esquema montado para fazer coisas sem que as pessoas descubram o que é, né? E principalmente matar. Que negócios seriam esses que o Maxwell teoricamente teria assumido depois da prisão do Rony Lessa? Isso está relacionado a esses crimes contra a vida? São práticas de milícia? A polícia dá mais detalhes sobre isso? Maxwell é acusado de ser responsável pela milícia que atua em um bairro da Zona Norte do Rio e é apontado também como o braço direito de Rony Lessa. Nesse detalhamento feito durante a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio, eles descobriram, por meio das informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que foram muitas movimentações financeiras em contas tanto de Maxwell quanto de pessoas ligadas a ele, a esposa dele e uma empresa de uma sócia dele que chegou a movimentar, num período de 3 meses, mais de R$ 5 milhões. E aí o que a Polícia Federal diz é que, na verdade, essa conta da empresa e a conta da esposa dele estavam sendo usadas para lavar dinheiro oriundo aí dessas práticas criminosas. Segundo a Polícia Federal, segundo as investigações, o Maxwell é ligado à milícia que atua na Zona Norte do Rio. Perfeito, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Bom trabalho por aí, até mais. Bom jornal, até. Valeu. O suposto espião russo preso no Brasil e que teve o pedido de extradição negado aos Estados Unidos pode deixar a cadeia nos próximos dias. Ontem a justiça reduziu a pena de Sergei Cherkasov, de 15 anos, para 5 anos de prisão por fraude de documentos e uso de identidade falsa. Thaís Provieri. O governo brasileiro, pelo menos por enquanto, não vai extraditar o russo Sergei Cherkasov para os Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2 pedidos para extradição foram enviados para o governo, um da Rússia e outro do governo dos Estados Unidos. Sergei foi preso na Holanda no ano passado com um passaporte brasileiro falso, suspeito de ser um espião do governo de Moscou.
O pedido feito pelo governo russo está suspenso depois que uma declaração de entrega voluntária dele foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a lei brasileira determina que a extradição só será executada depois da conclusão do processo. Já o pedido do governo dos Estados Unidos foi considerado improcedente pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério, já que ele possui pedido de extradição homologado pelo STF. Inicialmente, Sergei Cherkasov foi condenado a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado. Ontem, no entanto, a pena foi reduzida para 5 anos, 2 meses e 15 dias em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias multa. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional da Terceira Região. A segunda instância da Justiça Federal mantém a absolvição de Aécio Neves em um processo por corrupção passiva. O deputado era acusado de pedir 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, do grupo JF, em 2017. Mas o dinheiro, de acordo com a decisão, estaria ligado à compra de um apartamento. Fala, Bruna Vale. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região mantém a absolvição do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, acusado de corrupção passiva. A decisão foi divulgada após sessão realizada nesta quinta-feira. Em um áudio divulgado, Aécio Neves comemorou a decisão atacando membros do Ministério Público e afirmou que vai voltar a atuar para fortalecer os partidos de centro. Que eu fui vítima de uma armação orquestrada por membros do Ministério Público que deviam à época zelar pelo cumprimento da lei, por fazer justiça, mas que preferiram apostar no seu projeto de poder. E para isso, precisavam tirar da frente quem o ameaçasse. Segundo a denúncia, Aécio e a irmã Andréa Neves teriam pedido a quantia de 2 milhões de reais paga em 4 parcelas de 500 mil reais ao empresário Joesley Batista. No entanto, os magistrados entenderam que esses pagamentos não tinham relação com o cargo do político, mas sim com a venda de um apartamento no Rio de Janeiro. E é no Rio de Janeiro que um bombeiro que tentou matar um atendente do McDonald's foi condenado a 12 anos de cadeia. O caso aconteceu em maio de 2022, depois de uma briga motivada por um cupom de desconto de R$4. Luana Bernardes. O sargento do Corpo de Bombeiros, acusado de tentativa de homicídio contra um atendente de uma rede de fast food na Taquara, na zona oeste do Rio, é condenado a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Paulo César ainda vai ter que pagar R$100 mil à vítima em indenização por danos morais. O crime ocorreu em maio de 2022. O desentendimento começou após o militar exigir do atendente um desconto de R$4 no pedido. Segundo a vítima e outras testemunhas, o cliente estava no drive-thru da loja e queria adicionar um cupom promocional depois que o pedido já tinha sido fechado. Matheus Domingues teria informado que não seria possível. Nesse momento, Paulo César se irritou, quebrou a proteção de acrílico e deu um soco na vítima, que revidou a agressão. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram quando o sargento entra na loja com uma arma na mão, vai até a área de trabalho da lanchonete e, segundo testemunhas, atira no rapaz. O militar sai e Matheus fica caído no chão e é amparado por um colega. Em São Paulo, Thiago Brenan terá uma nova audiência hoje, agora em um processo por estupro e cárcere privado. Ontem ele começou a ser julgado por agredir uma modelo dentro de uma academia em agosto do ano passado. Renan Suquevicius, diga, Renan. É isso, o Thiago Brenan responde a 9 processos, alguns deles em Porto Feliz, no interior do estado. Começa hoje esse 4º julgamento. Na mesma cidade, ele é réu em outros 2 processos, exatamente. O primeiro envolve uma americana que o acusa de estupro e o segundo é de uma mulher que diz ter sido obrigada a tatuar o nome dele, além de ter sido estuprada e sequestrada. Em todos os casos, o julgamento ainda não foi concluído e, por isso, não há sentença até o momento. Ontem, Thiago Brenan começou a ser julgado por agressões a uma modelo, a Helena Gomes. Esse caso aconteceu aqui na capital paulista. O começo dessa sessão foi no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital. A violência foi gravada por câmeras de segurança dentro de uma academia no shopping Iguatemi. As imagens viralizaram na internet e acabaram, inclusive, levando a novas denúncias de mulheres que foram atacadas ou que teriam sido atacadas por Brenan. Nesse processo, ele é réu por lesão corporal dolosa e corrupção de menores por ter incentivado o filho adolescente a também agredir verbalmente a modelo. E a gente sempre repete, depois dessas imagens que estão sendo exibidas na nossa live, é que outras tantas denúncias contra Thiago Brenan apareceram. Denúncias de estupro, denúncias de agressão, denúncias de tortura, né? Ele, inclusive,
determinou que mulheres tatuassem as iniciais dele pelo corpo. Determinou não, obrigou essas mulheres, né, a fazer essas tatuagens. Então, a partir de um ato tão corajoso quanto dessa atriz, é que a gente tem a exposição do passado desse predador, porque é o que o Thiago Brenan é. Ele é um predador, ele é um homem que tem problemas com mulheres, né, e aí tá respondendo pelo que ele fez. É sempre mesmo com mulheres, né, Carla? Sempre com mulheres. Curiosamente. Ele tem histórico de problemas com pessoas de modo geral, né? A gente já falou aqui sobre a divisão da herança da família dele, é uma família muito rica, e que ele teria sido, inclusive, pago pelos pais para dizer, olha, você fica de fora disso, a gente não quer ter mais contato com você. Tem a história do primo que sofria de um câncer e que ele frequentemente... Deus, mandou um caixão pra casa do cara, né? Mandou um caixão, entregar um caixão na porta desse primo, que ele apelidou de Cancinho. Porque o cara enfrentava um câncer assim havia muito tempo. Mas eu tô falando de violência física. Violência quando é pra usar o punho, quando é pra usar... Aí é contra a mulher. Aí é mulher. Aí é contra a mulher. Uhum. Que loucura. Bom, em Pernambuco, o Ministério Público apresentou 2 denúncias contra o padre Ayrton, acusado de abusos sexuais. Cacá Barbosa. O padre pernambucano Ayrton Freire é denunciado à Justiça pelo Ministério Público de Pernambuco em 2 inquéritos concluídos sobre crimes sexuais cometidos pelo religioso e por funcionários da Fundação Terra. No total, existem 5 investigações abertas contra o sacerdote e mais 3 pessoas sobre estupros e outros crimes. Um dos indiciados, Landelino Rodrigues da Costa Filho, foi preso ontem em Garanhuns, no Agreste pernambucano, e o motorista Leonardo da Silva está foragido. Já o padre, preso preventivamente, segue internado em estado grave na UTI de um hospital no Recife com princípio de acidente vascular cerebral. A defesa nega as acusações. Na Bahia, o menor apreendido por envolvimento no assassinato da cigana Yara Flor deve ser transferido nos próximos dias. Ele segue detido no Espírito Santo, onde foi localizado. Destaque é de Yumi Coano. A defesa do adolescente suspeito de matar a jovem cigana Yara Flor Santos Alves entra com recurso para cumprir a pena em liberdade. Segundo o advogado dele, Homero Mafra, o pedido foi feito para resguardar a integridade física do menino. O garoto, que também tem 14 anos, foi apreendido na quarta pela Polícia Federal na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele estava acompanhado dos pais. O adolescente está internado na Delegacia Especializada de Adolescente em Conflito com a Lei, na cidade de Vitória. Iago Silva, pai de Yara, acredita que o crime tenha sido uma vingança premeditada. Já o pai do suspeito divulgou nesta quarta um vídeo em que relata que não foi o marido da vítima que atirou, e sim o irmão dele, de 9 anos, de forma acidental. Yara foi atingida por um tiro no queixo no dia 6 de julho em Guaratinga, no extremo sul baiano. Trocando de assunto, dados do censo do IBGE apontam que o Brasil tem mais de 1 milhão de quilombolas. O grupo corresponde a pouco mais de 0,5% da população. Paloma Moraes. A Bahia tem a maior população quilombola do Brasil, com 397.509 pessoas, o que equivale a 29,9% dos mais de 1.300.000 remanescentes identificados pelo Censo Demográfico no país. Logo abaixo do estado estão Maranhão e Minas Gerais. Apesar disso, a Bahia teve o número mais elevado de autodeclarados vivendo fora das áreas oficialmente delimitadas em 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE. Apenas 5,23% dessas pessoas moravam nas 48 áreas que estão em alguma etapa do processo de delimitação formal no estado. Para o líder da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Denildo Rodrigues, os dados revelam a situação de descaso. Avançou-se muito pouco na regularização desses territórios, né? A gente sabe que é por conta do racismo estrutural e não incentivo por parte do Estado brasileiro em resolver essa questão de devolver, de fato, a terra para as comunidades quilombolas que estão ali há 200, 300 anos. Ao todo, 492 territórios são formalizados no país. No Brasil como todo, foi verificada a presença quilombola em 30,4% das cidades. Em uma semana, Americanas, que enfrenta uma grave crise financeira, demite mais de 1.000 funcionários. Destaque de João Videira.
A Americanas afirma em um relatório sobre o processo de recuperação judicial da companhia que demitiu 1.404 funcionários na semana entre os dias 17 e 24 deste mês. O número é quase 5 vezes maior que o de desligamentos no último período analisado. A varejista diz que o número de funcionários com carteira assinada da empresa no último domingo era de 35.741. Entre 17 e 24 de julho, a companhia efetuou 356 milhões de reais em pagamentos e somou 344 milhões em recebimentos. A empresa deu entrada com um dos mais robustos processos de recuperação judicial do país após a revelação de fraudes contábeis no início do ano. A certidão de óbito de Gal Costa aponta que a cantora lutava contra um câncer de cabeça e pescoço e morreu de infarto agudo do miocárdio. Com isso, o corpo da artista não deve mais ser exumado, como pediram amigos, depois daquela revelação, das revelações, né, Megali, super assustadoras, de que a viúva dela, a Vilma Petrilo, sabotou a carreira da artista, aplicou uma série de golpes por mais de 20 anos. Matéria assustadora que saiu na revista Piauí, né? Compre a revista, vale a pena. Vale a pena. É uma reportagem longa, uma aula de jornalismo. Procura pra gente aqui, por favor, o nome do repórter, eu faço questão. Uma matéria super bem apurada. E olha que ele teve dificuldade porque muita gente que teve contato com a Vilma Petrilo recusa-se a falar sobre ela. Manda mensagens lacônicas do tipo, não desejo falar a respeito dessa pessoa. Thales Braga. É o Thales Braga. Belo trabalho do Thales Braga na revista Piauí. Tem histórias do balacobaco, cara. Tem uma história lá que a Vilma recusava shows, convites para que a Gal se apresentasse em Nova York. Então os caras do Carnegie Hall, do Radio City Music Hall queriam chamá-la. E ela recusava. E por quê? Porque a Vilma vendeu um apartamento da Gal em Nova York sem avisar a Gal e não pagou os impostos. Então ela acreditava que se as duas colocassem o pé em Nova York, talvez fossem presas. São coisas desse tipo, assim, histórias inacreditáveis de chantagens. Em uma dessas, um rapaz se aproximou dela, tornou-se amigo dela, um produtor, e resolveu contratar a Gal para fazer um show no interior. Aí foi lá, deu uma entrada de 15 mil reais, se não me engano, e aí a Vilma sumiu. Não atendia mais Tudo isso segundo o relato da reportagem, tá, gente? Não atendia mais o telefone, né? Não dava mais satisfação, e o cara mandando mensagem, escuta, pelo menos devolve minha grana. E eles haviam se aproximado, criado uma relação de amizade. Aí uma hora ela manda uma foto, que numa dessas trocas de mensagens pessoais ele havia mandado dele com o namorado, com um texto assim: se você não parar de me encher o saco, seu pai vai saber que você é um viadinho. O pai não sabia. O cara, com medo, parou de escrever. Não obstante, a Vilma foi lá e mandou a foto pro pai do cara. Que no final das contas teve uma reação ótima, apoiou o filho e tal. Mas histórias desse naipe, desse calibre, assustadoras. Tanto é que incentivaram pessoas próximas a Gal, como a Idelgar D'Angel, a pedir que o corpo fosse exumado, uma autópsia fosse feita, porque todo mundo queria saber exatamente do que a Gal tinha morrido. Eis o grau de desconfiança que eles tinham em relação à parceira da Gal Costa, uma mulher forte, né? Pô, a vaca de divinas tetas. Tava lá presa numa relação tóxica, horrível, por décadas. Cara, leiam a reportagem. Leiam a reportagem e preparem o estômago. Que na época, né, da morte da Gal, em novembro do ano passado, ela morreu aos 77 anos. A causa da morte não chegou a ser divulgada, por isso as dúvidas. Ela havia dado uma pausa nos shows depois de passar por uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal. Com 57 anos de carreira e uma trajetória brilhante, Gal, como era chamada, foi um dos grandes nomes do movimento tropicalista do Brasil. Falando sobre nomes da música, infelizmente, que a gente tem se despedido, né? Nossa, esse é Eagles, gente? Confessa que tá a música... isso é ele cantando. É uma das que ele canta, né? Uhum. Ele é baixista, era. O Randy Meisner, que morreu aos 77 anos. Quem vai trazer os detalhes é Arthur Coelho.
Ainda não há informações sobre o velório do baixista Randy Meisner, um dos membros fundadores da banda Eagles. Segundo o comunicado do site oficial da banda americana, Meisner morreu ontem aos 77 anos, vítima de uma complicação de uma doença crônica no pulmão. O músico ajudou a formar o grupo em 1971 e, embora na maior parte do tempo atuando no baixo, foi intérprete de diversas canções da banda Eagles. Ele contribuiu com músicas icônicas como Try and Love Again, Take It to the Limit e é acreditado pelo trabalho em álbuns como Eagles, Hotel California e outros. O grupo vendeu mais de 150 milhões de álbuns pelo mundo e foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1998. Randy Meisner foi casado 2 vezes. Ele deixou 3 filhos. Aí sim, quando fala de Eagles, não tem como não lembrar dessa... Já parou pra ler a letra? Tô tentando lembrar, sim. É medão. É medo, né? É medão. Tipo O o Iluminado. É bem o Iluminado, Hotel Overlook, né? ali, o Sempre hotel. que eu ouço, eu lembro de o Iluminado do... Sim, hotel onde do Stephen vagam King. os espíritos. Uhum. E- You can check it in all the time, but you can never leave. Tipo, você Isso. pode entrar a hora que você quiser, mas você nunca vai você sair não daqui. vai sair nunca. Aham. Ô, beleza. Ficou revoltado? Como é que você faz uma coisa dessas? Aí. Ele vai pular no meu pescoço. Só um você não pouquinho, tem. vai. Tá bom, também não dá pra ir muito mais que isso, né? Motel California seria o nome do... Não, mentira, gente. Aqui a gente vai falar do Luan. Meu Deus. Sorry! De volta ao Grêmio, o meio atacante Luan é recebido com festa em Porto Alegre, né, Gilberto Echauri? Centenas de torcedores gremistas foram ao aeroporto Salgado Filho para recepcionar o atacante Luan, campeão da América pelo tricolor em 2017, que volta ao Grêmio depois de uma passagem conturbada pelo Corinthians. O jogador chegou a Porto Alegre por volta da 1h40 da tarde de ontem e vai voltar a vestir a camisa número 7. O retorno do atacante de 30 anos é tratado pela direção do Grêmio como uma espécie de última chance de recuperação do jogador, que ao invés do salário de R$800 mil que ganhava no Timão, assinou com o tricolor gaúcho por 50 mil mensais. O vínculo do atleta com o Grêmio vai até o fim do ano.